Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é a professora Daiane. Eu tô aqui hoje com vocês para corrigir as atividades mão na massa da semana 3 do plano de estudo tutorado de geografia para o primeiro ano do ensino médio, regular diurno e regular noturno. Bora começar? Vamos lá então, olha. A primeira atividade. No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais a referência à sustentabilidade. Lembrem-se bastante desse conceito que nós estudamos na última aula, que foi a aula de explicação, como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. Como a sustentabilidade pode ser explicada? Então, galerinha, nós estudamos na última aula que a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável defende uma premissa, ou seja, uma ideia, né? Defende a premissa de que o desenvolvimento social e econômico dos países deve sim acontecer, mas sem comprometer as necessidades futuras das próximas gerações. Então, agora vamos traduzir isso em um texto bem legal para vocês. Vou colocar aqui na forma de balãozinho, vocês já sabem como normalmente eu faço, então vamos lá. É uma premissa que defende que o desenvolvimento social e econômico dos países deve ocorrer sem comprometer as necessidades futuras das próximas gerações. Então vamos ver como é que ficou? Então, sustentabilidade é uma premissa, uma ideia, um ponto de vista, né, que defende que o desenvolvimento social e econômico dos países deve ocorrer, sim, mas sem comprometer as necessidades futuras das próximas gerações. Galerinha, a gente precisa superar essa ideia de que todo ambientalista é contra progresso econômico. Isso daí, gente, ficou no passado, né? Ambientalistas, na verdade, muitas vezes são visionários, pessoas que defendem o desenvolvimento, mas sem aquela ideia de terra arrasada, né? De acabar com tudo, não é por aí. Então, beleza, corrigido a número 1, vamos para a atividade número 2 e 3. Tem uma tabelinha aqui bem legal, olha. É uma tabela que vai falar sobre a produção de um biocombustível. Nesse caso, o biocombustível aqui retratado é o etanol. E aí ele traz aqui dois exemplos: a produção do etanol a partir da cana-de-açúcar e a produção do etanol a partir do milho. O Brasil é um líder global na produção de etanol a partir da cana e os Estados Unidos um líder global na produção do etanol a partir do milho. Por que é chamado de biocombustível? Porque é um combustível produzido a partir de um derivado da biomassa, né? Um vegetal, cana e milho, no caso dos Estados Unidos. Perceba que a gente tem aqui um objetivo. O objetivo é fazer um quadro comparativo. A produção de etanol a partir da cana, ela chega a 8 mil litros por hectare, né? 10 mil metros quadrados. Então, a cada 10 mil metros quadrados plantados com cana, é possível gerar 8 mil litros de etanol. O milho tem uma produção menor por hectare. Então, a cada hectare, apenas 3 mil litros. Então, cana mais vantajosa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um checklist. Não sei se eu consigo fazer checklist com vocês. Queria tentar, vamos ver. Não sei se eu consigo. Não, acho que não. Então, beleza. No nosso checklist, a cana é mais vantajosa. Vamos ver se eu consigo aqui com... Vamos ver aqui. Espera um pouquinho, pessoal. A carroça tá andando. A carroça é meu computador, tá, gente? Então, vamos lá. No nosso checklist, então, a cana saiu vencendo um.
Vamos ver o gasto de energia. Então, para se produzir 1 litro de álcool, 1 litro de etanol a partir da cana, são gastas 1.600 calorias de energia fóssil. Então, é lógico, lá na hora da produção gasta-se energia. Muitas vezes essa energia gasta é fóssil. Então, o combustível não é 100% limpo assim, né? Gasta-se 1.600 quilocalorias. O milho, para produzir esse mesmo 1 litro de álcool, ele vai gastar 6.600 quilocalorias de energia fóssil. Isso significa que, novamente, a cana-de-açúcar sai como mais sustentável, perceberam? Porque ela gasta menos energia para produzir o mesmo litro de álcool que o milho. O balanço energético da cana acaba sendo positivo, pois gasta-se em média 1 caloria de combustível fóssil para produzir 3,24 calorias de etanol, enquanto o milho é negativo, porque gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para produzir 0,77 calorias de etanol. Então, ou seja, você gasta mais do que você tem de resultado. Então, novamente, a cana sai ganhando. Então, no nosso checklist, ela já ganhou 3 dos 3 comparativos. O custo de produção por litro sai a 28 centavos de dólar, no caso da cana, e do milho, 45 centavos de dólar. Então, olha, quem sai mais em conta? Novamente, a cana. Então, estamos ganhando. Nós estamos ganhando 4 de 4. O preço de venda é 42 centavos de dólar e o milho 92 centavos de dólar. Então, beleza. A cana ganhou em 5 dos 5 comparativos. A cana ganhou. Belezinha? Eu não sei se a expressão é centavos de dólar não, viu? Ah, mas vocês entenderam. Vamos lá, então. Vamos fazer agora a atividade 2 e 3. Tem que ler o textinho, né? Então, as pressões ambientais pela redução da emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, como é o caso do etanol, principalmente para ele, o etanolzinho, né? Líderes na produção e no consumo, Brasil e Estados Unidos produziram juntos cerca de 35 bilhões de litros em 2006. Os Estados Unidos utilizam milho, saem em desvantagem, ao passo que o Brasil utiliza a cana. Ah, ganhamos em alguma coisa, viva! O quadro abaixo apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses dois países. Não é o quadro abaixo, né? É o quadro acima. Esse daqui. É igual 1.000 centavos de dólar, não sei se é. Atividade 2. Qual dos produtos permite a geração de biocombustível com menor impacto ambiental? Então, pessoal, olha só. A cana, né? Porque ela acaba sendo mais vantajosa em 5 dos 5 critérios observados. Principalmente no quesito de que com 1 hectare plantado de cana, você consegue gerar 8.000 litros de etanol, enquanto o milho você só gera 3.000. Sem falar que o gasto de energia fóssil para produzir 1 litro de etanol também é menor do que no caso do milho, beleza? Então, qual dos dois produtos tem menor impacto ambiental? A cana de açúcar, pois a partir de 1 hectare plantado é possível produzir 8.000 litros de etanol, enquanto o milho produz apenas 3.000 litros. Além disso, o gasto de energia de combustível fóssil para produzir 1 litro de etanol a partir da cana é menor do que a partir do milho.
Então, vamos ver como é que ficou? A cana-de-açúcar é mais vantajosa, tem menor impacto, pois a partir de 1 hectare plantado é possível produzir 8.000 litros de etanol, enquanto o milho produz apenas 3.000. Além disso, o gasto de energia, combustível fóssil para produzir 1 litro de etanol a partir da cana é menor do que a partir do milho. Lembrando que a partir da cana gasta-se 1 caloria, né, para produzir 3,24 calorias de etanol. Já no caso do milho, gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para você produzir menos de etanol, 0,77. Né? Balanço é negativo por isso. Questão número 3. Qual dos países tem contribuído, né, para a sustentabilidade ambiental quando se observa a produção de combustíveis renováveis, biocombustíveis? Os dois, gente. Na verdade, os dois países, né? Tanto a produção de etanol a partir do milho quanto a partir da cana é considerada combustível renovável. Entretanto, quando se faz o comparativo milho-cana, o Brasil acaba saindo na frente nesse quesito. Beleza? Vamos construir então uma resposta? Então, os dois países, pois ambos produzem biocombustível a partir de fontes renováveis, cana e milho. Mas aí tem mais. A produção brasileira é mais sustentável, sobretudo no que se refere ao gasto de energia fóssil na produção de cada litro de etanol. Lembrando que o nosso balanço é positivo. Vamos ver como é que ficou então? Os dois países contribuem, pois ambos produzem biocombustível a partir de fontes renováveis, cana Brasil, milho Estados Unidos. Mas a produção brasileira é mais sustentável, sobretudo no que se refere ao gasto de energia fóssil na produção de cada litro de etanol. É só lembrar desse nosso comparativo aqui, ó. É olhar o balanço energético, tá bom? Lindo! Vamos para a nossa atividade 4. Leia o preâmbulo da Carta da Terra. Para quem não lembra, a Carta da Terra foi um documento redigido na Conferência Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1992, tá bom? Então, a Carta da Terra. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade com um destino comum. Essa ideia de destino comum, bem comum, casa comum, ficou muito forte a partir das conferências das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade. Atenção a esse termo. Declaremos nossa responsabilidade uns para os outros como grande comunidade de vida e com as futuras gerações. Olha aqui, ó, a preocupação com as futuras gerações. Diante disso, letra A Carta da Terra motiva a busca pelo desenvolvimento sustentável. É uma afirmação. Explique esse contexto, esse conceito, a partir de um exemplo da vida cotidiana. Então, vamos lá, olha, o texto demonstra uma preocupação com as futuras gerações. Ações simples do nosso dia a dia podem mostrar essa nossa preocupação com as futuras gerações e caminham na direção da sustentabilidade. Por exemplo, o reflorestamento, reciclagem do lixo, redução do consumo, entre outras. Pede um exemplo, mas nós somos melhores. Nós vamos dar 3 exemplos, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, meu povo.
A carta da Terra evidencia a preocupação com as gerações futuras. Ações simples caminham na direção da sustentabilidade. Tá feio isso aqui, né, gente? Na direção da... Nós vamos continuar aqui embaixo. Sustentabilidade. Como o reflorestamento, a reciclagem do lixo, a redução do consumo, entre outros. Vocês lembram dos 3 R's que a gente aprende lá no ensino fundamental 1, nos anos iniciais, que fala dos R's: reduzir, reutilizar, reciclar? Eles são usados há muito tempo, esse termo, mas eles são muito atuais ainda hoje. Então, vamos ver como é que ficou? A carta da Terra evidencia preocupação com as gerações futuras. Ações simples caminham na direção da sustentabilidade, como o reflorestamento, a reciclagem do lixo, a redução do consumo, entre outros. Fofuras. Isso aqui está repetido, vocês viram que é um erro de impressão. Isso aqui tem uma repetição. Isso aqui é outra repetição. Aqui também é repetição. Agora sim, vocês viram que tem vários trechos de repetição, né? Então, agora vem para a última atividade, atividade 5. Leia o trecho da notícia. Ao danado aqui, gente, que tá atrapalhando bastante a nossa vida. Coronavírus. Pandemias, uma questão de política ambiental. O trajeto do Covid-19 é ilustrativo da vulnerabilidade ambiental que se encontra a população mundial. Caso as teses sobre a origem do vírus sejam comprovadas, encontramos um rastro predatório ilegal que envolve redes de tráfico de animais silvestres e espécies ameaçadas de extinção. A trajetória ecológica do vírus revela essa cadeia e tem início nas populações de morcegos como seu hospedeiro original. As pesquisas recentes mostram, no entanto, que o Manis pentadactyli, acho que é isso, ou pangolim, uma espécie de tatu, como hospedeiro intermediário do vírus, o qual é consumido de forma ilegal por certos estratos da população asiática. Atenção, consumido de forma ilegal, muitas vezes predatória, que atrapalha os ecossistemas, né? Então, por isso a relação entre pandemia e meio ambiente, beleza? Vamos lá, último exercício, letra A. A partir da leitura da reportagem, construa um parágrafo argumentando sobre a importância da conservação ambiental. Queridos, o que será que a gente pode falar? Primeiro, o que é conservação ambiental? É o uso sustentável dos recursos naturais. É lógico que a gente precisa usar os recursos naturais, mas a gente pode fazer esse uso de uma maneira mais equilibrada, né? A água, o solo, fauna, flora. É por isso que a conservação ambiental é importante, para garantir, né, que a nossa vida aconteça em um ambiente equilibrado, com menores índices de poluição, contaminação, né, e redução, inclusive, da possibilidade de pandemias, tais como a do Covid-19. Lindo, né? Vamos construir um texto agora? Vamos lá, vamos juntos. Então, vamos lá. A conservação ambiental se refere ao uso sustentável dos recursos naturais. Água, solo, fauna, flora. Vou passar para outra linha, vocês podem continuar na frente, tá? Vou passar para outra linha só porque senão fica feio a continuidade aqui. E eu sou super metódica, vocês me conhecem, meus alunos me conhecem. Então, garantir nossa vida em um ambiente equilibrado com menos
índices de poluição, contaminação e até, vou continuar aqui, tá? É continuidade. Pandemias. Ai, Jesus. Deixa eu voltar aqui. Pandemias passa necessariamente pela defesa de modelos políticos e econômicos pautados vou passar para cá, tá? Continuidade. Na conservação ambiental e igualdade social. Ai, ficou muito legal. Vamos ver? Então, olha só como que ficou. Vamos ler. A conservação ambiental se refere ao uso sustentável dos recursos naturais, água, solo, fauna, flora. Garantir nossa vida em um ambiente equilibrado, com menos índices de poluição, contaminação e até pandemias, passa necessariamente pela defesa de modelos políticos e econômicos pautados na conservação ambiental e igualdade social. Queridos, queridas, obrigado por acompanhar. Aguardo vocês na nossa próxima aula, que é sobre a semana 4. Um beijo e até